Você já se perguntou por que a história de Jesus, contada nos evangelhos canônicos, simplesmente pula 20 anos da sua vida? É isso mesmo, dos 12 anos, quando ele discute com os mestres no templo, até os 30, quando começa seu ministério, há um vazio absoluto. A Igreja Católica e as instituições de poder sempre tratam isso como um detalhe insignificante, mas eu vou revelar a você o que eles não querem que você saiba. Essa lacuna não é um acidente. É uma conspiração deliberada para esconder a verdadeira jornada de Jesus, uma busca mística que poderia transformar cada um de nós em seres de poder ilimitado. Imagine, o Jesus que você conhece das Bíblias oficiais é uma figura domesticada, reduzida a um símbolo de obediência cega. Mas, nos textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé ou de Filipe, aqueles proibidos que a Igreja destruiu ou escondeu por séculos, ele é retratado como um buscador radical da verdade interior. Esses documentos, preservados em cavernas e manuscritos secretos, mostram que Jesus não ficou parado na Galileia durante aqueles anos perdidos. Ele viajou para lugares remotos, onde aprendeu segredos ancestrais que desafiavam o controle dos imperadores e dos sacerdotes. Vamos desmascarar isso passo a passo, começando pela etimologia das palavras que os escribas usaram para encobrir a verdade. A palavra Nazareno, que se refere a Jesus, não vem apenas de Nazaré, como a narrativa oficial insiste. No hebraico antigo, Nazir significa consagrado ou separado, mas mergulhe no aramaico, a língua que Jesus realmente falava, e você descobre camadas ocultas. Nazir se liga a conceitos de iniciação mística, como nos textos essênios, que falam de retiros no deserto para alcançar iluminação direta com o divino. Esses essênios, uma seita marginalizada, guardavam conhecimento sobre meditação e visões espirituais que a Igreja posterior rotulou de herege. Por quê? Porque esses ensinamentos prometem que qualquer pessoa pode acessar o poder de Deus sem intermediários, sem a necessidade de templos ou dogmas. Agora, pense no conflito central aqui. A Igreja, desde Constantino no século IV, compilou os evangelhos canônicos para criar uma narrativa unificada, eliminando qualquer menção a viagens perigosas de Jesus. Textos apócrifos, como o Evangelho dos Hebreus, descrevem Jesus indo para o Egito, não apenas como uma criança fugindo de Herodes, mas como um adulto buscando os mistérios dos antigos egípcios. Na língua grega original dos Evangelhos, a palavra apostelo, que significa enviar, é usada para descrever missões, mas em contextos gnósticos, ela implica uma jornada interior, uma descida ao submundo da alma. A Igreja distorceu isso para focar em viagens físicas controladas, mas a verdade é que Jesus estava se conectando com tradições orientais, talvez até indo para a Índia ou o Tibete, como sugerem lendas suprimidas. Eu sei o que você pode estar pensando. Como isso afeta minha vida? Bem, aqui está o ponto crucial. Esses 20 anos não foram um hiato aleatório. Foram um período de iniciação onde Jesus aprendeu a acessar o divino diretamente, sem a mediação de sacerdotes ou rituais. Nos textos gnósticos, ele fala de uma luz interior que todos carregamos, uma faísca divina que os poderes do mundo tentam apagar. Palavras como pneuma, do grego, que significa espírito, não se referem a algo etéreo distante. Etimologicamente, ela vem de sopro de vida, indicando uma força viva dentro de nós, pronta para ser despertada. A Igreja escondeu isso porque, se todos soubéssemos, não precisaríamos mais deles para nos conectar com Deus. Seria o fim do controle. Mas vamos aprofundar essa investigação. Evidências de manuscritos como o de Nag Hammadi, descobertos no Egito no século XX, revelam que Jesus estudou com mestres esotéricos, aprendendo técnicas de meditação e alinhamento energético que vão além do que os evangelhos oficiais descrevem. No aramaico, a palavra para reino dos céus não é um lugar físico, mas um estado interno, acessível através de práticas secretas. Esses textos falam de Jesus desaparecendo para montanhas sagradas, onde ele enfrentou visões e desafios que o transformaram em um ser de soberania absoluta. E aqui está o conflito. Os imperadores romanos e os líderes eclesiásticos viram isso como uma ameaça direta. Se as massas soubessem que podiam se tornar divinos por si mesmas, os impérios cairiam. Você sente isso? Essa sensação de que algo está faltando na sua própria jornada espiritual? Talvez você tenha se perguntado por quê,
apesar de anos de igreja ou orações, ainda se sente desconectado, dependente de líderes que ditam o que é certo. É exatamente isso que a supressão dos anos perdidos de Jesus faz. Mantém você no escuro, acreditando que o poder está lá fora, não dentro de você. Mas, ao desvendar essa verdade, você começa a ver que Jesus não era apenas um profeta. Ele era um modelo para nossa própria ascensão. E isso é apenas o começo. Porque, nos textos que eles tentaram apagar, a pista sobe para onde Jesus realmente foi e o que ele trouxe de volta. Conhecimentos que podem mudar tudo para você. Na próxima parte, vamos mergulhar mais fundo nessas viagens secretas e revelar como elas desbloqueiam a sua própria soberania espiritual. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai sacudir os alicerces do que você achava que sabia. Agora, mergulhamos mais fundo nessas viagens secretas de Jesus, aquelas que os guardiões do poder tentaram apagar dos registros oficiais. Nos manuscritos de Nag Hammadi, aqueles achados escondidos no deserto egípcio, há relatos que pintam um quadro radicalmente diferente do homem que a igreja transformou em um ícone inofensivo. Esses textos, redigidos em copta e grego antigo, descrevem Jesus não como um simples carpinteiro da Galileia, mas como um iniciado em tradições esotéricas que cruzavam fronteiras imperiais. Considere o Evangelho de Tomé, um dos documentos mais explosivos entre os gnósticos. Nele, Jesus fala em parábolas que desafiam a autoridade dos templos, ensinando que o reino de Deus está dentro de cada um, acessível através de uma jornada interior. Mas por que a igreja o escondeu? Porque essas palavras revelam que Jesus viajou para o Egito não apenas uma vez, como uma criança, mas como um adulto em busca dos mistérios dos faraós. No egípcio antigo, a palavra Neter, que se traduz como Deus ou força divina, ecoa na etimologia do hebraico que Jesus conhecia. Ele não estava fugindo. Ele estava buscando iniciações nos templos de Ísis e Osíris, onde se aprendia a manipular energias cósmicas. Essa jornada não parou no Nilo. Evidências de textos apócrifos, como o Ato de Tomé, sugerem que Jesus seguiu para o Oriente, para terras como a Pérsia e a Índia, onde as tradições védicas falavam de meditação e iluminação. No aramaico, a língua de Jesus, a palavra ruach, que significa espírito ou sopro, conecta-se diretamente a conceitos de energia vital que os essênios praticavam. Esses essênios, isolados no deserto, ensinavam técnicas de alinhamento com o cosmos, e Jesus, segundo esses relatos proibidos, passou anos entre eles, absorvendo saberes que podiam desestabilizar impérios. Aqui está o conflito que eles não querem que você veja. O Império Romano, aliado à Igreja emergente, sabia que essas viagens representavam uma ameaça mortal. Jesus não era apenas um pregador. Ele era um revolucionário espiritual, coletando fragmentos de sabedoria de culturas que o Ocidente rotulava de pagãs. Textos como o Evangelho de Filipe descrevem rituais de ascensão, onde se acessava dimensões além do físico, usando palavras como pleroma, do grego, que significa plenitude divina. Mas a Igreja distorceu isso, transformando-o em algo abstrato e inalcançável, para que apenas os sacerdotes pudessem interpretar. Agora, pense no impacto disso na sua vida. Você já sentiu uma inquietude, uma voz interior que grita por liberdade espiritual, mas que é sufocada por dogmas e rituais vazios? É exatamente isso que esses anos perdidos de Jesus representam, um chamado para que você desperte sua própria potência. Nos gnósticos, há descrições de Jesus meditando em cavernas, enfrentando visões que o conectavam diretamente ao divino, sem a necessidade de intermediários. Palavras como gnosis, do grego, não significam apenas conhecimento. Etimologicamente, elas evocam uma revelação visceral, uma iluminação que explode de dentro, libertando a alma das cadeias impostas pelos poderes terrestres. A tensão aumenta quando olhamos para os manuscritos de cura, os pergaminhos do Mar Morto, que os essênios esconderam para proteger da destruição romana. Neles, há referências a uma figura messiânica que viajou para terras distantes e retornou com segredos de cura e visão. A Igreja, ao compilar os evangelhos canônicos, cortou esses pedaços para manter o controle. Imagine, se Jesus trouxe de volta técnicas de meditação que podiam curar doenças ou prever eventos, como isso ameaçaria os imperadores que lucravam com guerras e tributos? É uma conspiração que perdura até hoje,
mantendo você dependente de instituições que vendem salvação em troca de obediência. Mas não paremos aqui. Vamos aprofundar nas pistas etimológicas que conectam o aramaico de Jesus ao sânscrito da Índia. A palavra karma, por exemplo, ecoa em conceitos hebraicos de retribuição espiritual, e relatos suprimidos sugerem que Jesus estudou com sábios hindus, aprendendo a transcender o ciclo da vida e da morte. Esses mestres ensinavam que o ser humano é uma centelha do divino, capaz de se elevar através de práticas internas, exatamente como os gnósticos descreviam. A Igreja rotulou isso de heresia para preservar seu monopólio sobre a verdade. E você? Sente essa faísca dentro de si, um potencial adormecido que as narrativas oficiais tentam ignorar? É o mesmo fogo que Jesus acendeu durante seus anos de ausência, um poder que pode transformar sua realidade cotidiana. Mas há mais camadas nesse mistério, camadas que nos levam a questionar. O que exatamente ele encontrou nessas terras distantes, e como isso pode ser aplicado hoje para romper as correntes do controle? Aguardem, porque os textos escondidos apontam para algo maior, uma rede de conhecimentos que Jesus reuniu, capaz de desbloquear portais internos. Na próxima parte, revelaremos os detalhes dessas descobertas e como elas podem mudar para sempre sua conexão com o divino. O que ele trouxe de volta pode ser a chave para sua própria liberdade, mas você está pronto para enfrentar o que virá a seguir? E agora, chegamos ao coração do mistério, ao momento que os guardiões do poder temem que você descubra. Aqueles 20 anos desaparecidos de Jesus não foram um vazio aleatório, mas uma jornada épica que reuniu fragmentos de sabedoria antiga, capazes de derrubar impérios inteiros. Nos manuscritos de Nag Hammadi e nos pergaminhos essênios, há relatos que descrevem com clareza o que Jesus encontrou nas terras distantes, conhecimentos que ele trouxe de volta para desbloquear a faísca divina dentro de cada um de nós. Pense nisso. No sânscrito antigo, a palavra Atman ecoa no aramaico de Jesus como Nefesh, significando a essência imortal da alma, uma força que pode ser despertada sem rituais controlados por sacerdotes. Mas vamos revelar a verdade crua. Jesus não viajou apenas para o Egito ou a Índia por curiosidade. Ele buscou iniciações nos templos perdidos, onde mestres esotéricos ensinavam técnicas de alinhamento com o cosmos. Textos como o Evangelho de Tomé afirmam que ele aprendeu a manipular o pleroma, a plenitude divina, através de meditações que transcendem o físico. No grego original, pleroma não é um conceito abstrato. Etimologicamente, ele surge de plenitude, uma totalidade que reside no interior, pronta para ser acessada. A Igreja escondeu isso porque, se as massas soubessem, poderiam se tornar soberanas, livres da manipulação de dogmas que mantêm o controle. A tensão aumenta quando examinamos os detalhes desses ensinamentos. Jesus, nos relatos gnósticos, enfrentou visões em cavernas sagradas, onde aprendeu a curar através da energia vital, o mesmo ruach do aramaico que significa sopro de vida, conectado ao prana das tradições indianas. Ele trouxe de volta métodos para acessar dimensões ocultas, práticas que permitiam a qualquer pessoa romper o ciclo de dependência espiritual. Imagine os imperadores romanos, aliados aos líderes eclesiásticos, queimando esses textos para preservar seu poder. Eles sabiam que, se a verdade se espalhasse, as massas se rebelariam, reivindicando sua conexão direta com o divino. E aqui está o clímax que muda tudo. A verdadeira jornada de Jesus não era sobre viagens físicas, mas sobre uma descida interior, uma iniciação que ele completou para se tornar um modelo de soberania absoluta. Nos evangelhos apócrifos, como o de Filipe, ele descreve a luz interior como uma faísca que todos carregamos, uma força que os poderes terrestres tentam apagar. Etimologicamente, no hebraico, or para a luz não é apenas iluminação. É uma revelação visceral que explode de dentro, libertando a alma das cadeias impostas pelos impérios. Jesus desapareceu para adquirir esses segredos e retornar como um catalisador, mostrando que o reino dos céus não está lá fora, mas dentro de você, acessível agora. Sinta isso reverberando na sua própria vida. Talvez você tenha experimentado momentos de clareza, flashes de poder interno que as instituições religiosas tentam atribuir a milagres externos. É isso que Jesus revelou, que você não precisa de intermediários para se conectar com o divino. Os anos perdidos dele são um espelho para sua jornada, um chamado para acordar o pneuma adormecido,
o sopro de vida que pode transformar sua realidade. A conspiração não foi apenas esconder as viagens, foi suprimir o conhecimento de que você é capaz de cura, visão e liberdade absoluta, sem depender de dogmas que o mantêm submisso. Agora, a revelação dupla surge clara. Externamente, desmascaramos o mito. Jesus viajou para o Egito, a Pérsia e além, reunindo sabedorias que desafiavam o controle romano, e trouxe de volta a chave para uma existência iluminada. Internamente, isso libera o seu poder, mostrando que a soberania espiritual é sua por direito. Você não é uma vítima das narrativas oficiais. Você é o portador da faísca divina, pronto para ascender como Jesus ascendeu. Essa é a verdade que eles temem, a que pode derrubar impérios modernos de controle e dogma. Então, pare e reflita. O que você fará com essa revelação? Comente abaixo. Qual segredo de Jesus você mais deseja aplicar na sua vida hoje? Inscreva-se no canal para explorar mais verdades ocultas e curtir este vídeo para apoiar a disseminação dessa sabedoria proibida. A hora da sua liberdade espiritual chegou. Reivindique-a agora e transforme o mundo a partir do interior.